Tá de boa. Tá de boas, tá de boaça, né? Então vamos lá. Ai, Jesus! Vamos lá então. Nessa aula de hoje, né? Deixa eu só averiguar aqui. Ah, ali no grupo hoje tem a chamada, né? Tem a presença. Showzeira. Ah, olha aqui tem a presença hoje. Show de bola. Boa tarde. Oi, boa tarde. O povo hoje tá. Oi. Caramba, meu. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre outras 3 regiões, tá? Da nossa Ásia, que nós estamos estudando. Na aula anterior, a aula do dia 6, né? Nós falamos sobre. Deixa eu ver aqui. Nós vimos aí a economia da Ásia Ocidental, depois da Ásia Meridional e, por último, do Sudeste Asiático. Restam, então, 3 regiões para a gente poder analisar. Então, a gente vai ver hoje a Ásia Oriental, a gente vai ver também a Ásia Central e a Ásia Setentrional, tá bom? Então, para a gente começar com a Ásia Oriental, quando você pensa na palavra oriental, você vai pensar no pessoalzinho de olhinho puxado, não é assim? Então, nós vamos falar desse pessoalzinho aí, né? Vamos falar aí um pouquinho do Japão, da Coreia do Sul, da China, né? A partir da página 50, você pode acompanhar aí com a gente. Bom, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses países. Na página 50, a gente tem uma tabela que vai mostrar pra gente aí os principais produtos exportados e os principais parceiros comerciais aí do Japão. Então, os principais produtos exportados aí do Japão serão o quê? Os automóveis para os Estados Unidos, circuitos integrados digitais para a China, transmissões de veículos a motor para a Coreia do Sul, né? E máquinas e aparelhos mecânicos para outros países da África. A gente falou um pouquinho sobre tigres asiáticos. A gente sabe que essa é uma denominação aí utilizada para falar sobre os grandes blocos comerciais aqui, né, na Ásia. Então a gente chama de tigres asiáticos por conta aí dessa agressividade que existe nesse processo de crescimento industrial. Por isso que é tigre, tá? Aos tigres asiáticos, porque eles são muito agressivos quando se trata aí do processo de crescimento industrial. Tá bom? Tem um pessoalzinho que ainda tá aqui atrasado aqui. No pessoal aqui no Google Meet, né? Deixa eu pegar aqui o nosso link e botar aqui de novo, que o povo tá boiando, né? Senão eles não vão entrar. Então tá aí. Tô botando de novo. E então, a gente já tá falando a respeito então dos tigres asiáticos. A gente tá falando de Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong. Então eles são extremamente fortes, ferrenhos aí nessa questão do comércio industrial internacional, tá bom? Então, o Japão ele tem aí, né, um aspecto muito agressivo realmente. Vocês já viram como foi a atuação dele na Segunda Guerra Mundial, e ele se transformou num exemplo de crescimento econômico muito rapidamente. É um país muito desenvolvido, é uma grande potência econômica, um dos principais centros das finanças globais, né? E a gente vê na página 50 que justamente o que determinou para que o Japão se projetasse na questão econômica mundial foi justamente aí a Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram realmente destruídos com tudo que aconteceu. Mas muitas mudanças políticas e econômicas aconteceram. O incentivo do crescimento industrial no país ocorreu de uma maneira muito focada, e o Japão viveu aí o processo do grande crescimento econômico baseado na indústria eletroeletrônica e automobilística. Basicamente foi isso. Logo em seguida veio a indústria naval, a indústria de aço e a indústria de máquinas. Então, aos poucos, esses produtos foram ganhando muita qualidade no mercado, e não somente ali no mercado asiático, mas no mercado global. Então o país ele tem uma tecnologia bem avançada, as exportações são extremamente intensas por conta da qualidade da tecnologia que é desenvolvida aqui, mas não é somente isso, né? Não é somente essa questão
da produção de eletroeletrônicos que a gente tem no Japão, por exemplo. A gente também tem no Japão uma agricultura muito favorecida, porque o Japão é um espaço bem reduzido. Vocês veem que é uma grande ilha, né? É um relevo cheio, né, de acidentes, assim. Então a gente percebe que eles possuem um critério de conservação ambiental, tá? Então lá no Japão, a ideia que eles têm é de conservar as planícies, de conservar a ocupação vegetal, de uma maneira a não trazer danos. Então depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma reforma agrária, né, no país, e a reforma agrária, ela distribui pequenos territórios, né, pequenos pedaços de terra para serem cultivados, para serem preservados. E isso faz com que a nação ela tenha uma qualidade de vida muito boa, ambientalmente falando também, tá? O uso de tecnologia de alta, né, de alta produtividade nesse espaço tão pequeno, né, faz com que eles tenham realmente uma notoriedade mundial. Então eles sabem aproveitar bem o espaço pequeno que eles têm. Eles sabem dividir o espaço para a agricultura e o espaço para a indústria. Isso é muito importante salientar aqui quando a gente vê na questão da economia japonesa. Aqui a gente também vê que a base da alimentação japonesa também é o arroz. Como vocês viram aí na última aula do dia 6, basicamente a alimentação asiática é o arroz, né? Imagina eles vivendo a loucura que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? 1 quilo de arroz custando quase R$6. O negócio está difícil por aqui, né? Aí, falando dos tigres, né? A gente vai apresentar para vocês aí também os indicadores sociais, né? Os indicadores sociais dos tigres asiáticos muito próximos aí dos países desenvolvidos. Uma economia bastante diversa, exportação de grandes quantidades de bens industrializados. E aí na imagem, no detalhe, vocês estão vendo aí produção de eletroeletrônicos aí na Coreia do Sul, que vai ser o segundo país que a gente vai falar aqui. Mas finalizando a contextualização do Japão, é importante a gente falar também a respeito da promoção do desenvolvimento da agricultura que o Japão faz nos países que são menos desenvolvidos economicamente. Então o Japão ele vai ter ali uma área, né, um critério baseado ali com algumas situações, alguns lugares que tem menos desenvoltura, né, na questão agrícola. Então eles vão incentivar, eles vão favorecer o ensino, o estudo, a capacitação acadêmica, né, para estagiários, para pessoas que querem se formar, para bolsistas que querem se formar na área técnica agrícola, e isso vai incentivar muito, né, a produção de cada vez mais áreas que podem ser utilizadas para o cultivo. Isso é muito inteligente da parte deles. Outra coisa que eles usam também é a questão da pesca, uma atividade muito importante. Vocês sabem, né, o Japão, né, quem quer comer sushi, quer comer peixe cru, né? Outro ingrediente importante da alimentação básica do japonês. Então, por ser muito consumido, tem que ter uma atividade econômica muito bem centralizada, não para ter uma caça predatória e muito menos poluição dos ambientes, né, de pesca. Então, eles têm esse cuidado ambiental de preservação das espécies também no tempo das reproduções. O governo japonês também investiu em várias pesquisas na ciência, né, para que tivesse essa ampliação do desenvolvimento econômico. Então, o resultado que hoje a gente vê são mega indústrias ultramodernas, né, e são as mais competitivas no mercado mundial. Então, esse processo de uma tecnologia bem abundante, de instrução, de incentivo para a capacitação técnica dos seus estudantes, são pontos favoráveis para a ampliação da economia no país. Se o Brasil fizesse isso, sem dúvida nenhuma era país de primeiro mundo, né? Investir em educação é a primeira coisa que a gente precisa ter, e o Brasil tem, aqui principalmente no Nordeste, uma educação de muita qualidade. Eu posso dizer, porque eu estudei em São Paulo, né? Lá pela demanda, você tem muita gente estudando, então você não tem o mesmo apoio que tem aqui. Aqui é bem mais cuidadoso, né? Então hoje você percebe que o Japão ele tem um parque industrial bem diverso. As indústrias da construção naval produzem uma parcela bem alta aí dos navios do mundo inteiro, né? Isso exige uma precisão técnica muito grande
porque precisa ter fabricação de relógios, máquinas fotográficas, vários tipos de coisas que eles fazem que são pequenininhas para o uso do dia a dia, também são utilizadas dentro da indústria naval. Bússola, orientadores, radares, são todos os mecanismos que também são utilizados para fazer essas máquinas menores, tá? Falando de Coreia do Sul, né? A gente está vendo aqui, ó, o porto na Coreia do Sul, olha os containers aí, né, que vocês estão vendo, bonitões. Até os anos 50 mais ou menos, né, a economia aqui da Coreia do Sul era basicamente baseada na agricultura, tá? Então precisava de muita ajuda externa de outros países para ela se sustentar. Mas aí a gente percebe, né, que a Coreia passou por um problema aí de governo autoritário. E aí, em 1960, né, esse governo aí ficou perdurando aí por cerca de 3 décadas. Então, várias reformas aconteceram que levaram a economia a crescer um pouco, né? Não foi um crescimento assim muito notório, né? Mas foi um crescimento bem amplo. A Coreia do Sul, ela vai ter aí, então, uma separação, né? A Coreia do Sul, a Coreia era uma só antigamente, depois ela foi separada, né? Agora a gente tem a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem uma economia em largo desenvolvimento, ainda está em desenvolvimento, né? Por quê? Porque é um país um pouco mais aberto. Quando a Coreia ela era uma só, ela era um pouco mais restrito. Agora não, agora por ser Coreia do Sul, ela é mais aberta do que a Coreia do Norte. A Coreia do Norte hoje é um dos países mais fechados de todo o mundo, né? Então a Coreia do Sul hoje ela tem uma atividade industrial bem diversa também, e a gente vê os portos, né? Ela trabalha com exportação de inúmeros produtos de alta tecnologia, principalmente computadores, automóveis, e a gente sabe que esse tipo de exportação faz com que o país tenha um desenvolvimento econômico muito grande. A mão de obra, como a gente fala mão de obra, né, ela é muito competitiva. Por quê? Porque a gente precisa sempre observar que para os grandes produtores, uma mão de obra barata é melhor para eles, porque eles vão pagar menos pelo desenvolvimento do produto. Em contrapartida, você vai ter uma mão de obra não especializada. Então, isso pode comprometer na qualidade do produto que está sendo realizado. Você reduz os gastos, né? O oriental, ele é muito trabalhador, ele não vê tempo, não tem tempo ruim para ele, trabalha 18 horas sossegado, né? Eles têm um ritmo de trabalho muito grande, mas você tem que sempre priorizar a qualidade do produto. Então, isso é que a Coreia do Sul está observando nesse momento. Ela tem investidores estrangeiros que são atraídos pelo baixo preço, né, das produções, né, de todos os tipos de materiais, de produtos, mas ela também precisa, né, as indústrias que estão investindo precisam de uma alta qualidade na produção. Então, nesse momento, os coreanos estão aí abrindo, né, cada vez mais oportunidades para que eles possam ingressar nas faculdades, né, nos ensinos superiores. Então, mais uma vez, você consegue perceber que quando o estudo ele é facilitado, a economia local ela é afetada, ela é influenciada. Então, o que a Coreia do Sul está fazendo agora? Abrindo cada vez mais vagas para o ingresso na universidade, na faculdade, né? E por isso a Coreia do Sul está entre os países que hoje a gente pode colocar como um dos países que trabalha mais horas por semana. Como eu falei para vocês, o governo da Coreia criou uma lei para reduzir o limite, né, de horas de trabalho, porque eles costumam trabalhar 68 horas por semana. Eu vou fazer essa conta, eu tenho que fazer esse cálculo agora. 68 horas por semana, eu trabalho muito mais que isso, quer ver? 68 horas por semana, 68 dividido por 7. 9 horas só. Ah, não, eu trabalho muito mais que isso por semana, que conversa. Eu tô trabalhando quase 100 horas por semana, sem dúvida. Quer ver? 100 dividido por 7. É mais ou menos isso. Eu tô trabalhando quase 14 horas, 15 horas todos os dias, tá aí meu marido para dizer. Eu trabalho mais que os coreanos e recebo bem menos. Mas deixando essas coisas de lado, vamos seguindo. Então aqui na página 52 do seu livro, você tem aí várias informações falando sobre a economia coreana. E a gente também tem que destacar aqui o cultivo do arroz mais uma vez, né? Eita, povo que gosta de um arroz. Eu agora fiquei com curiosidade para comer esses arroz asiáticos. Agora não tem mais, né? O sushi aqui não tem mais, né? Fechou aqui o sushi.
Era a minha oportunidade. Você acredita que eu nunca fui? Devia ter ido. Tia, arroz japonês é mais tipo só arroz, água, não tem sal, Tem não não. tem nada. Nada. Aí você coloca um pouco mais de água e fica tipo meio juntinho É. o arroz. É só isso o arroz. Arroz grudento com um pedaço de peixe em cima, um negócio meio Agora o ruim. coreano eu não sei. O coreano eles põem um monte de coisa, tempero só a peste. É, eu queria experimentar um pouquinho de. Sei lá, né? Às vezes parece tão apetitoso, mas quando você bota na boca é outra coisa totalmente diferente, né? Cruel. Bom, só fazendo aqui uma curiosidade para vocês, a gente tem aqui alguns países que a gente colocou aqui como aspirantes a tigres, ou seja, países que futuramente, por terem aí um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, tecnológico, acadêmico das suas populações, provavelmente também serão agressivos em relação ao comércio global, que é a Malásia, a Tailândia, a Indonésia, Filipinas e Vietnã. Eles estão apresentando agora indicadores inferiores aos do Japão, né? Eles são aspirantes a tigres, mas a economia deles está bem assim em constante evolução. Então significa que nos próximos anos, nas 2 próximas décadas, eles podem sim se transformar em tigres asiáticos também devido à capacitação tecnológica e de informação que está sendo colocada sobre a população nesse momento. Voltando a falar aqui do Japão, só também algumas curiosidades. Japão como grande potência industrial, vocês sabem disso, né? Foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas o país estava com uma infraestrutura e uma capacidade muito boa ali de se reestruturar, visto tanta desestrutura que aconteceu nesse período, mas ele teve aí uma vigorosa recuperação econômica e ele agora está no posto de uma no caso da segunda, né, potência econômica mundial. Que fatores que a gente pode destacar nisso? Vocês também sabem que lá no Japão eles também vão trabalhar muitas horas por semana, certo? Longas horas de trabalho, sem reclamar, mão de obra barata, não capacitada, né? Povo que não estudou para desenvolver aquela função. Então, quem é industrial vai querer ter uma mão de obra barata, né? Para que o seu produto saia mais em conta. Agora eles estão colocando cada vez mais apelos, incentivos para que a população estude, né? Aqui no Brasil existem muitas pessoas que vão para o Japão para melhorar de vida, porque lá o ien, que é a moeda, né, local, tem uma valorização muito maior sobre o real. Então você consegue trabalhar várias horas por semana e fazer um pezinho de meia muito bom, né? Mas você também, né, vive para trabalhar, o negócio é assim. Eles têm agora também um amparo do Estado, né, para a economia, né, em relação aí às empresas privadas, né, empresas particulares poderem investir mais, abrir mais mão de obras para a população. Enfim, o auxílio financeiro e econômico que vem dos Estados Unidos ajuda eles a terem aí uma capacidade econômica um pouco mais diversa, certo? Então a gente consegue perceber aí que os investidores que estão colocando seus recursos aqui no Japão estão realmente colhendo frutos, e isso é por conta aí do desenvolvimento do país. O país realmente cresceu do nada depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma destruição em massa, mas eles conseguiram se levantar. O Japão também, por ser um arquipélago vulcânico situado aí no Oceano Pacífico, eles também vão sofrer algumas situações de abalos da natureza, vamos colocar assim, né? Terremotos de grande porte, vocês sabem disso. Então, toda a região do Japão ela é estruturada especificamente para suportar esses desastres ambientais, vamos colocar assim, né? Então, tanto é a questão dos vulcões em erupção, quanto dos terremotos, que podem também prejudicar a economia a partir da destruição das áreas agrícolas. Olha aqui os efeitos do terremoto que aconteceu em 1995 em Kobe, no Japão. Tá vendo? A gente vê muitas estruturas no chão, né? E uma destruição assim em massa. Então a gente vê que é um dos países mais populosos do mundo, né? Porque ele é bem pequenininho, tá? Ele é muito pequenininho, ele tem 127 milhões de habitantes, né? E é bem elevada pela questão da extensão territorial. Então tem uma mão de obra muito grande, eles podem crescer facilmente, que é muita gente trabalhando, mas, né, em suma, a gente sabe que a mão de obra não é especializada totalmente, né? Vocês sabiam aqui uma curiosidadezinha também que eu coloquei aqui para vocês? A gente vai ver isso quando a gente for estudar as questões demográficas, mas lá no Japão,
como tem muito habitante, para uma área muito pequena, a taxa de fecundidade ela é de apenas um filho por mulher. E aí existe um incentivo, né, nessas regiões, tem campanhas para que as pessoas possam voltar a ter filhos. É diferente da China, né? Lá na China, ao contrário, a gente está colocando essa curiosidade aqui para vocês saberem diferenciar. Porque a população está sendo, a maioria, idosos. Isso. Lá no Japão, eu ia dizer isso agora. Como a população do Japão está envelhecendo muito rapidamente, isso significa a perda muito grande da mão de obra jovem para o trabalho, né? Os idosos, eles vão representar aí uma parcela muito grande, né, da população. Pessoas idosas não trabalham, portanto, não vão produzir economicamente na nação. Então, eles estão fazendo campanhas de incentivo à natalidade, para que os japoneses trabalhem assim menos, estão reduzindo a carga de horário de 68 para 56 horas semanais, a fim de dar oportunidade dos japoneses terem mais filhos. Porque como eles trabalham num ritmo muito frenético, eles não costumam, né, pensar em ter famílias, né? Assim, geralmente os casais jovens, eles não querem filhos, né? Porque eles acham que os filhos são um peso, né, no orçamento familiar. Já na China, já é o contrário. Na China você não pode ter mais do que um filho, para ter um filho tem que ter autorização do governo, porque realmente o território é muito lotado de pessoas. Então, o envelhecimento da população japonesa é um aspecto que está preocupando as autoridades e a gente precisa se salientar, se orientar nesses detalhes. Japão é diferente de China, tá bom? Na China é outro aspecto, aqui no Japão é outro aspecto, certo? Eu queria mostrar para vocês aqui os apartamentos pequenininhos, os apartamentos minúsculos que a gente tem aqui no Japão. Pode, por acaso, você conseguir morar num cubículo como este, com esposa e filhos, com marido e filhos, tem condição? Olha só, isso aqui é um hotel minúsculo no Japão. Eu não tenho condição de viver num lugar desse, gente. Parece um sarcófago, é só jogar terra e enterrar, né? Então, isso aqui é muito comum lá no Japão, tá? Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei também. Eu já falei essa parte. Gente, quanta coisa que eu já falei está aqui. Olha aqui a cidade de Osaka, no Japão. Tá vendo aqui, ó? Que é um polo industrial grandiosíssimo. Falando mais uma vez sobre os tigres asiáticos, a gente já vai passar agora para a próxima ala, né, dos nossos assuntos aqui. Em 1960 até 90, a gente percebe que teve um crescimento muito acelerado, né, da economia desses países. Então, a exportação desses 4 países que eu falei aqui para vocês agora anteriormente, né, eles passaram de 2 bilhões de dólares em 1960. Então, realmente ficou muito grande e produtivo. Por isso que a gente chama de tigres, né? Agressivo, né? Potente, vai para cima, avança mesmo em cima da economia, né? Então esse é um avanço que vai caracterizar o relacionamento entre as empresas privadas e o governo, que vai acabar favorecendo aí com os incentivos fiscais para que os impostos, os locais de uso para a introdução das empresas sejam totalmente alicerçados junto com o governo. Por isso que dá mais espaço para produtos importados. Aqui a gente tem aqui a área que a gente vai falar daqui a pouco, né, da China. Então vocês estão vendo aqui, ó, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e aqui, ó, olha aqui um pedacinho aqui, ó, da Malásia aqui, ó, tá vendo? Esses aqui são os aspirantes aos tigres, né, asiáticos aqui, e os tigres asiáticos poderosíssimos aqui bem pertinho deles. Coreia do Sul, a gente já viu aqui alguma coisa a respeito deles. Eles vão trabalhar basicamente com veículos, calçados, roupas, tecidos, fora que tem a base econômica também. Taiwan tem uma prática bem específica, né, de 3 princípios básicos. Então, uma distribuição equilibrada da riqueza, né, a melhor utilização da terra e uma melhor situação para o povo. Por isso que está em constante crescimento, porque pensa na sua população, né? Então, além das indústrias, eles também trabalham aí com matérias plásticas, no setor petroquímico, precisa do petróleo, né, como base para a formação de matéria plástica. E Singapura, né, a gente percebe que é uma república parlamentarista hoje, mas o seu sistema político, por ser muito fechado, mostra e denota uma outra face no comércio.
É uma mistura de Coreia do Norte com Coreia do Sul, basicamente, né? Enquanto a área política é muito fechada, o setor comercial é muito expressivo, né? Principalmente para os derivados do petróleo. E o Hong Kong, eita, que coisa bonita esse porto de Hong Kong, né? Um dos maiores centros financeiros do mundo, né? Tem aí cerca de 140 grandes bancos com suas sedes e várias empresas multinacionais. E ele tem um setor responsável por 80% de toda a renda gerada no país. Aqui a gente já falou um pouquinho sobre os aspirantes a tigres. Aqui tem umas imagens para vocês, ó. Aqui a gente tem operários aqui na fábrica do Vietnã, empresas aqui na Tailândia, aqui abaixo. E agora a gente vai ver a China. Pra gente ver um pouquinho da China, a gente tá aqui na página 53 do seu livro. Página 53, a gente vai mostrar aqui uma economia socialista, certo? Então a economia da China tradicionalmente é agrícola, né? Mas hoje é um país industrializado. Então a China ultrapassa os Estados Unidos na questão aí da produção industrial, né? Lógico, tem muito mais gente que mora no país, então isso daí é um fator de muita relevância, né? Tem quase 1,5 bilhão de pessoas que vivem na China contra quase 300 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos, então não quer nem comparar, né? O desenvolvimento econômico realmente é baseado na força da mão de obra dos habitantes do país. Aqui na China, você percebe que o sistema é socialista, né? Então, quem governava aqui na década de 70 era um líder comunista chamado Mao Tse-tung. Ele foi muito conhecido por implementar mudanças, né, significativas na economia do país. E depois que isso aconteceu, houve uma modernização muito grande, larga escala mesmo, da agricultura, da indústria, da ciência, da tecnologia, tudo para que a economia do país pudesse ficar cada vez mais moderna, cada vez mais, vamos dizer assim, dentro do mercado de combate mundial mesmo. Então a China, ela é hoje ainda um país socialista, ela continua socialista, mas a economia dela é cada vez mais aberta ao mercado capitalista. Isso é uma coisa assim, difícil de entender, mas acontece isso. A China é socialista politicamente, mas o mercado dela, né, a abertura que ela tem é mais para atender os blocos capitalistas. É muito estranho isso, né? Mas é o que acontece hoje. A gente chama isso de modelo chinês, né? Olha que coisa mais doida. Modelo chinês. Você não pode nem chegar perto aqui da minha política, não permito isso. Você fica na sua, que eu fico na minha. Mas se você quiser o que eu tenho para vender, eu vendo para você, não tem problema. Então, é uma coisa bem louca, né, que acontece aqui. Então, as áreas industriais da China vão ser concentradas aí, principalmente na porção leste do país, né? E a gente percebe aqui que a industrialização chinesa, ela tem aqui alguns males parecidos com o modelo soviético. A gente vai ter baixa produtividade em algumas áreas da China, a produção vai ser de baixa qualidade, por quê? Por conta da mão de obra barata, né? E falta de capacitação nessas áreas, né? E houve um programa comercial chamado de O Grande Salto, né, para aqueles que se opunham aí ao Partido Comunista, liderado pelo Mao Tse-tung, e realmente esse O Grande Salto fracassou, né, não vamos entrar nesse detalhe político, eu coloquei assim só por mera curiosidade, e aí a gente consegue perceber que o Mao Tse-tung, ele começa a lançar um novo movimento chamado de Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural acaba dando um agravamento à crise econômica do país que estava enfrentando nesses 10 anos aí de 66 até 76. Então a China passou por problemas econômicos e soube dar a volta por cima, se sobressaindo aí também. Se você for comigo lá para a página 55, olha que imagem bonita, gente. Lá na página 55, na página 54, a gente vai ter aqui um mapa, né, para você analisar os recursos minerais e industriais da China. Nesse mapa você consegue ver ali a extração do níquel, da bauxita, do ferro, do cobre, né, entre outras indústrias de alta tecnologia, né, as refinarias de petróleo também. E aí na página 55 você tem aí uma tabela, né, relacionada aí à produção mundial de arroz segundo os dados de 2017 entre países asiáticos. O primeiro país no ranking
de maior produção mundial de arroz é a China, sem dúvida nenhuma, com mais de 200 mil toneladas anuais, tá? A produção anual. Então a China é considerada hoje uma superpotência de influência global, desde a década de 80, quando ela conseguiu se levantar aí, né, desses problemas aí que aconteceram com o Mao Tse Tung, a má administração. E a gente consegue perceber que, por ser um dos maiores exportadores do mundo, ela recebe uma grana violenta dos estrangeiros, dos exportadores estrangeiros. E isso é que deixa eu intrigado. É um país socialista sendo alimentado pelos capitalistas, né? Então, os produtos chineses são os mais procurados hoje em dia, os mais competitivos pelo seu preço, seu valor muito em conta. E eles reduzem cada vez mais os custos de produção. Como? Eles têm um planejamento de longo prazo, abundância imensurável de mão de obra, logo a gente tem quase 1,5 bilhão de pessoas que moram aí nesse local. Então eles têm também uma economia muito grande na questão de infraestrutura, eles não pensam muito nisso, né? E também a questão de educação e tecnologia. Eles estão financiando agora abertura para que as pessoas possam ter mais acesso à educação. Então, está se aprimorando a questão aí da mão de obra. Então, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Olha, a indústria eólica. Isso é muito importante a gente falar, né? O setor da energia, o setor energético. Lá na página 56, vocês também têm aí os setores de energia, tá? Aqui na China, a gente percebe que é um dos países mais consumidores de energia do mundo, tá? Então, eles têm uma economia em expansão, obviamente, quanto mais você produz, mais energia você gasta. Então, a gente sabe que lá na frente eles vão ter um problema. Eles vão ter que começar a pensar em fornecimento de energia limpa para as populações chinesas. E uma solução está aqui, né? Energia eólica, né? Para colocar aqui, porque por enquanto o que eles têm ali? Eles têm usinas hidrelétricas, mas eles apostam muito mais na exploração do petróleo e do carvão, né? E essas energias aí, né, não são energias renováveis. Então o que eles estão pensando de migrar agora? Migrar para as indústrias não, perdão, as usinas de energia hidrelétrica e eólica para poder garantir o sustento de energia, o abastecimento de energia da nação. A gente percebe uma desigualdade social muito grande na China, né? É muito perceptível, né? Por quê? Porque por ter muita gente, né? As cidades vão ter ali melhores condições de vida, enquanto que a periferia não. Então fica à margem da sociedade. A guerra comercial é muito intensa, os Estados Unidos vivem concorrendo internacionalmente, adotando medidas mais protecionistas contra o trabalho de exportação dos chineses, né, falando mundialmente. Então, China e Estados Unidos são realmente rivais quando se fala de economia mundial, economia global. Nos últimos anos, a gente também percebe que o governo chinês tem incentivado a instalação de fábricas em aldeias, né, mais distantes, né, dos centros comerciais, para evitar o êxodo rural, porque cada vez mais pessoas estão saindo da parte rural e indo para as cidades, e isso está gerando um problema de infraestrutura muito grande, porque você precisa ter um planejamento para você ter o abarcamento de muitas pessoas dentro de uma localidade. E quando tem um excesso de pessoas no lugar, você vai ter problema no transporte, você vai ter excesso de poluição nas localidades, você vai ter falta de emprego, você vai ter um monte de problemas, né, sociais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Ásia Central, né? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Enquanto eu estou bebendo uma aguinha, alguém quer fazer uma pergunta, quer fazer aqui uma orientação, uma colocação? Não. Ai, que aguinha boa. Estou bebendo muita água esses dias. Que coisa boa. Então, a Ásia Central, né? Tá todo mundo de boa, mandando as mensagens no chat para mim. Aqui você tem o mapa dos estãos. A gente vai falar agora dos estãos, né? Ai, quanto nome estão, né? Tadiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão. Eita, quanto estão, né? Então, quando a gente fala da Ásia Central, a gente fala dos estãos, né? Então, a gente vê aqui que entre as décadas de 20 e as décadas de 30,
né, aqui, né, do século XX, a gente percebe que os países da Ásia Central se tornaram repúblicas soviéticas, né? Quando teve a dissolução da União Soviética, em 1991, esses países se tornaram independentes e aí eles começaram a passar por dificuldades muito graves. Por quê? Porque a Rússia não estava mais investindo nesses países. Então, antes da Rússia se tornar, né, antes dela se tornar, vamos dizer assim, depois que acabou a questão da União Soviética, esses países eram totalmente dependentes dela. Então, quando houve essa dissociação, eles passaram por uma grave crise econômica, né? Mas isso serviu para que eles começassem a se locomover e pensar em soluções para movimentar a sua economia. Então, eles começaram com o quê? Com a agricultura, né? Então, dentro da agricultura, o que você percebe? Eles vão ter um destaque maior para a produção do trigo e para a produção do algodão, né? O trigo é a base da alimentação nessa região também, né? Então, aos poucos a gente consegue ver já o setor industrial beneficiando já esses países, né? A gente percebe aqui os conflitos pela procura e pela extração do petróleo, né? E no Cazaquistão, que é a maior região da Ásia Central, a gente consegue ver uma abundância muito grande de recursos minerais, mas na parte da metalurgia, né? Então aqui você vai ter uma extração muito grande de metais. E o petróleo e o gás natural também, que são extraídos no Cazaquistão, são exportados por meio de gasodutos, né, para a Rússia, que ainda, por mais que estão todos emancipados politicamente, a Rússia ainda tem uma influência muito grande sobre esses países, cujos quais fizeram parte, né, da União Soviética na década de 20. Bom, continuando aqui, a gente vai ver um pouco da agricultura aqui da Ásia Central, né? Eles têm, como eu falei para vocês aqui, né, monocultura aí, né, do algodão. Isso é muito importante porque eles trabalham aí com as indústrias têxteis, né? Que é muito cultivado, né? Então, no caso do algodão, ele faz parte disso. Então, aqui a gente está vendo uma foto de uma vila no Tajiquistão, né, com a plantação de algodão. A economia, então, é ligada principalmente ao setor primário. O setor primário é a agricultura, pecuária e extrativismo. Então, eles trabalham principalmente com a agricultura e o extrativismo mineral. E na produção agrícola, eles têm essas questões aí, né, principalmente voltadas para a produção do algodão e algumas criações. As criações que a gente tem aqui são de animais que conseguem resistir há muito tempo sem água, tá? Então, geralmente vão ser ovelhas e cabras, tá? Nessa região aqui, tá? Falando de petróleo, que é muito importante a gente falar nessa região, né? Aqui o Cazaquistão, ele é muito importante, né? Ele ocupa aí a 9ª posição entre os países com maior área territorial pela riqueza do petróleo, né? Então, os tanques de petróleo que vocês estão vendo aí, ó, gigantescos, né? São de uma empresa canadense dentro do território do Cazaquistão. E a economia extrativista, né? Que eles trabalham justamente aí com jazidas de todo tipo de minério. Vai desde o carvão mineral até os de ferro, né? Além do petróleo e o gás. Então, a gente está vendo aí algumas indústrias se beneficiando aí por essas ações extrativistas. E aqui, se você virar a sua página aí na página 60, você vai continuar vendo aqui alguns detalhes que nós colocamos aqui para vocês. Cazaquistão é a área maior que a gente pode ver, né? 15 milhões de habitantes. E a gente tem aqui o Uzbequistão, que ao contrário do Cazaquistão, né? Eles resistiram aí, né? Eles resistem a uma situação aí de domínio russo, né? Então eles começam a ter uma valorização maior da sua rica cultura, né? Então eles não se dão muito assim com esse negócio de ter alguém dominando sobre o seu território. Eles são mais individualistas. Olha o território da Rússia todinho aqui, gente. A gente vai ver já já a Ásia Setentrional, tá? Só finalizando aqui, na página 61, vocês têm aí um gráfico cheio de cores, né? Tá falando sobre a União Econômica da Eurásia, né? E aí a gente tá vendo aí a primeira em produção de gás, a 4ª do mundo em geração de energia, o 4º maior produtor de ferro do mundo, o 8º maior produtor de maquinários, o 2º maior produtor de fertilizantes minerais e o 3º maior produtor de batata e trigo.
Então imagine aí esse bloco, né, enorme aí, né, o bloco da Eurásia, né, Europa e Ásia juntos em 2018, os destaques. Imagina só se tudo isso fosse montado tudo junto de novo, né? Então é só para vocês terem aqui uma integração, né, uma visão integrada muito maior, tá? Agora sim, agora a gente vai partir para a Rússia, grandona, lá na página 62. A Rússia, vocês sabem, ela é sozinha, né, a área setentrional aí da Ásia, né? A Rússia sozinha, ela é a setentrional. Parte da Rússia está na Europa. O que separa a Rússia da Europa é essa divisão aqui, ó. É uma divisão natural, que a gente vai ter vários fatores naturais, mas o que eu gosto de destacar mais são os montes Urais, né, que são falhas, né, através aí das placas tectônicas que vão separar essa área. A Rússia, ela vai ter uma economia bem diferenciada, por quê? Porque ela tem regiões que vão passar por um frio muito agressivo, de até menos 50 graus Celsius. Então, ela é mais rica em petróleo e gás do que qualquer outra, outro tipo de força econômica, como por exemplo a agrícola ou o cultivo de animais. Existe o cultivo de plantas, existe a criação de animais, existe, mas não é na mesma forma como nos outros lugares aqui da Ásia por causa do seu clima. Ela tem uma extensão muito grande, tanto latitudinal como longitudinal. Isso faz com que ela tenha aí um vasto território bem frio. Então não é em todo lugar que você consegue cultivar alimentos. A Rússia, ela tem sistemas preparados para cultivo de alimentos em estufas, que são controlados pela temperatura interna, né? Assim você pode criar vários tipos de alimentos, mas não é uma coisa assim natural, é artificial, mas é possível. A gente chama aquela área de setentrional porque está relacionada ao norte, ou seja, quanto mais ao norte, mais setentrional fica. Então, uma região de zona glacial. Ela está perto da zona glacial ártica. Bem frio, muito frio, né? Então, a gente tem a agricultura e tem a indústria. Mas a agricultura não é tão potente quanto em outros lugares da Ásia. Então, a economia russa é uma das maiores do mundo. Ela tem um PIB muito relevante, né? A alta profissionalização das pessoas que moram ali, com a questão de produção de químicos e de máquinas de precisão, é muito grande. Então, quanto mais capacitação profissional se tem o país, mais próspero economicamente ele vai ser, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa guardar. Gente, vocês querem ser prósperos economicamente, estudem, se capacitem e não fica no Free Fire que não vai dar certo, tá? Então, aqui continuando, ó, a agropecuária, né? É o primeiro setor econômico. Vai ter produção de alguns cereais. Vai ter produção de linho, de soja, de beterraba, de girassol, algumas ovelhas e algumas renas, tá? Mas tudo isso organizado com um clima frio, então vai ter que ser tudo colocado em condições não naturais, né? Artificiais, controle artificial da temperatura para que isso possa ser desenvolvido. A gente tem aqui extração de minérios, né? Carvão, minério de ferro, petróleo e gás natural. E sem dúvida nenhuma, uma das regiões mais ricas em petróleo do planeta, a região do Rio Obi. Então as indústrias aqui são muito favoráveis pela questão da matéria-prima do petróleo, né? Muito, e também da metalurgia. A maior concentração de pessoas dentro da área setentrional é Moscou. E olha que bonitas imagens que eu separei para vocês verem aqui, ó. Isso que é frio, ó, tá vendo? Você tá maluco? Olha isso aqui. Olha que bonita essa foto, gente, que sensacional. Aqui é Moscou, né? Olha que bonito. É genial. Aqui é um estádio que foi construído recentemente em 2018 para sediar a Copa da Rússia, tá? É um estádio bem modernizado mesmo, bem gigantesco assim. Agora sim, agora é hora de ser feliz, tá louco? Agora sim nós vamos fazer algumas atividades. Não sei se vocês estão prontos, mas vamos ver no que vai dar aqui, né? Vixe, Jesus, quantas atividades. Mas vamos ver. Página 53. Tá assim, ó. Página 53, se você estiver aí comigo, me situa aí se você estiver comigo, tá? Quais fatores desfavorecem a prática
da agricultura no Japão. A gente está falando de Japão agora, né? O que é que vai fazer com que o Japão não tenha tanta efetividade na prática agrícola? Alguém se lembra? Vou voltar lá no slide do Japão. Vamos ver se a gente consegue entender aqui alguma coisa. 53. 53. Aqui, ó. O que será? Isso aqui é muito simples, só você pensar com a lógica, tá? Que fatores eu tenho que vão ser desfavoráveis para a prática da agricultura no Japão? Eu falei aqui para vocês. Tem uma área, como é que é o nome? Uma extensão de território pequena? Isso. Montanha. Um terreno muito pequeno, né? Tem pouco espaço para plantar. Outra coisa também que eles têm é o relevo. Lembra que acontecem direto aqui terremotos, né? Então é um relevo muito cheio de acidentes geográficos, né? Tem muito vulcão, tem muito terremoto. E outra coisa também que vocês podem colocar é o pensamento que o japonês tem de conservar as áreas florestais. Então eles não, para você ter agricultura, você tem que cortar as árvores. Eles não querem fazer isso. Então são 3 coisas importantes para vocês colocarem aí, tá? Pouco espaço, porque é uma ilha bem fininha, né? Pouco espaço, o relevo cheio de acidentes naturais e a conservação das áreas florestadas. Tudo isso aí vai atrapalhar a economia no Japão, certo? Perdeu alguma coisa? Me diga. Eu acho que eu vou escrever aqui no chat, né? Saber onde é que tá o chat aqui, que é elas agora, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei mais escrever no chat nesse negócio aqui, não. Aperta nos 3 pontinhos, aí vai lá em mensagem na chamada. Ah, beleza, valeu. Obrigadão. Se você não falava, eu não sabia. Vou colocar aqui no chat, então, tá bom? As informações. Que isso, mano? Que coisa mais estranha. Ah, estranha. Tem como ativar a legenda agora. Engraçado. Fala assim, Patrícia Peixoto. Aí tá tudo em inglês aqui. Tudo que a senhora fala fica em inglês. Não. No Meet? Aham. Caraca, que legal. Aí tá aparecendo que eu estou falando em inglês. Tá tudo em inglês aqui. Tudo Que vocês legal. falam. Tem inglês. Legal demais. Pra quem tá estudando inglês, show de bola. Verdade, Laios poderia aderir. Show de bola. Acho que ele não tá sabendo, hein? Diga pra ele. Na legenda, tudo errado. A Patrícia falou um A, parecia toscou. Eu, o quê? Bom, gente, a pergunta não para por aí, ela continua. Como é que o país lida com esse desafio? Né? Como é que o Japão ele lida com isso? Né? Se eu não estiver enganado, lembro que a senhora disse que ele distribui as extensões, partes de terra para as pessoas. Isso, exatamente. Isso é no Japão, né? No Japão. É sim. Então o país ele aderiu aí à questão da reforma agrária, né? E isso faz com que Eu esqueci o que é reforma agrária também. É quando você vai fazer a repartição de terras, né? Você vai dividir as terras para que as pessoas possam cultivá-las, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que têm muitas terras, a gente chama de latifúndio. E essas terras, elas ficam improdutivas. Então, a exigência de você querer que seja feita a reforma agrária é para que isso faça com que as pessoas que não têm nada tenham pelo menos um pouquinho de terra para poder plantar, para poder sobreviver, né? Aí se faz o que quiser com aquela terra. Desde que ela seja produtiva, né? Pronto, mais ou menos eu coloquei aí, vocês podem pegar como ideias e vocês podem aí fazer as suas próprias conjecturas, tá bom? Não precisa copiar tal qual e tá aí não, mas faz do seu jeitinho. Gente, não esquece de mandar as atividades depois de pronto, pelo amor de Deus, hein?
Eu só vejo vocês agora só segunda-feira. Que fatores determinaram o crescimento econômico acelerado da Coreia do Sul? Quem sabe? A economia voltada à exportação? É sim. Sem dúvida. A gente teve aí as empresas, né, se aproximando do bloco econômico, né, e do governo, né? Então a gente vai colocar que houve uma forte aproximação entre empresas e o governo, e isso aumentou, né, a exportação, né? Isso aumentou demais a exportação, principalmente por conta da mão de obra barata e muito abundante, né? É só a 53 pra fazer. Não. Bom se fosse. Bom se fosse só a 53. Vamos para a 54. O bom é que são muitas páginas, mas elas têm uma ou duas questões, então eu creio que passa logo, né? A gente já vai para a página 54. Se você tá me acompanhando aí no chat, eu tô colocando aí as respostas para você. Aqui é para você estabelecer a relação entre as características naturais da China, que a gente já viu, né? E a localização das áreas industriais chinesas. Por isso que a gente fez hoje uma olhadela aí no Japão bem forte, na China bem forte também. Então, o que a gente poderia colocar aqui como característica natural da China? Segundo o mapa da página 54... Que a gente está em que capítulo? A Você gente... falou aqui que você estudou no capítulo 7. Esse capítulo aqui... Vou voltar aqui só para ver rapidinho para vocês, que eu não me lembro de cabeça. Esse aqui é o 8. Regionalização da É o 9, não? Ásia e já? espaço econômico. Ah, é o 9. Isso mesmo. Já tá no 9 já, caramba. Que ligeiro. Bom, eu tô olhando aqui o mapa da página 54 e eu tô vendo Tia, que essa porção oeste aqui não é muito habitada. Então, é uma característica, tá? Então, eu vou colocar já aqui a porção oeste do território é pouco habitada. Deixa eu ver o que mais que a gente vê aqui. Oeste, tia. Região oeste. Quando fica para a sua esquerda é oeste. Quando é para sua direita é leste. ô tia, foi a China que você tinha dito que tava fazendo aquele programa pra botar as indústrias mais pra zona rural, pra não ter o êxodo rural? Eu não tô lembrado agora se foi na China. Porque o que acontece? A zona rural, ela fica mais distante das cidades, não é isso? Então, quanto mais gente tem na cidade, mais problema social a gente tem. Marginalização, problema de transporte, excesso de poluentes na atmosfera, etc. Então, eu tenho que criar uma oportunidade das pessoas que moram na zona rural também terem garantias de vida, também terem emprego. Então, eu posso oferecer alguns incentivos para algumas empresas para elas virem colocar essas filiais nesses locais, né? Assim, os moradores não precisam se locomover até os centros urbanos. E aí eu garanto qualidade de vida para toda a população do território. Então, essa é a medida, né? Funciona? Mas, tipo, isso aí foi feito na China, né? Sim. Pra mim, tipo, é bom ter uma cidade, tipo, mais centralizada. Tipo, que as coisas... Que você tenha fácil acesso a tudo, que você não precisa ficar se locomovendo sempre de carro, tá entendendo? Que você possa ter, tipo, tem muitas coisas que você precisa de utilidade tipo, no seu quarteirão, para não ficar se locomovendo, e isso torna melhor, porque a qualidade de vida das pessoas que moram no centro é melhor, e se conseguir trazer as pessoas pro centro da cidade, é melhor ainda também. Isso é verdade.
A questão toda é a política que vai ser utilizada para que isso aconteça. Porque mesmo você colocando essas indústrias nessas regiões, que vão ser meio que mini centros dentro da região rural, você também precisa ter fornecimento de energia elétrica e várias outras coisas para que essas indústrias elas continuem produzindo. Então, não é muito barato, né? E se eu já tenho uma estrutura toda já montada no centro urbano, eu vou gastar menos para colocar uma indústria ali, né? Então eu tenho que preparar toda uma estrutura, uma infraestrutura para botar essas indústrias lá na zona rural. E isso leva tempo e leva dinheiro. Por isso que eles estão pensando nisso agora, bem tardiamente, né? Já era para ter sido feito. Bom, gente, eu estou colocando aqui algumas opções, né? Pra gente pensar, mas basicamente é isso aqui, ó. Depois vocês podem colocar mais coisas. Eu percebo que aqui no território, a porção oeste do território é pouco habitada, mas tem uma presença muito abundante de matéria-prima na parte leste, né, do território. Basicamente é isso, né? Se você for observar a questão territorial, como está pedindo para a gente ver a localização das indústrias, basicamente é isso. Então, as indústrias elas vão ficar localizadas em lugares que vão ter muito mais acesso de mão de obra. A indústria precisa de gente para trabalhar lá dentro. Então, ela vai ficar localizada no lugar onde tem mais gente que mora. Como não tem muita gente que mora na parte oeste, tem menos indústrias. Como tem um aglomerado maior de pessoas na parte leste, aí a gente tem uma quantidade maior de indústrias. Falar em aglomeração e falar de China, você já lembra já de coronavírus, né? O negócio é louco. A página 56. O que é aqui? Realize um cálculo para saber... O que foi, bebê? Realize um cálculo para saber qual é a proporção de países asiáticos entre os maiores exportadores do mundo apresentados na tabela acima. Realize um cálculo para saber qual é a proporção de países asiáticos entre os maiores exportadores do mundo. Entre os 6 países que estão apresentados aqui, 3 são asiáticos, ó, China, Japão e Coreia do Sul, tá vendo? Estados Unidos não é, Alemanha não é, Países Baixos não é. Então, a proporção é de quanto, gente? De 3 para 1, 2, 3, 4. De 6, 3 sobre 6. Isso. Proporção de 3 para 6. Podemos dizer que é igual 50%. Isso, muito bem. 50%. Isso mesmo. Tá aí a 56. Vamos ver se dá tempo da gente fazer a 58. Vixe, a 58 é grande. Deixa eu ver a 62. É maior ainda, quer ver? A 62 é pequenininha. Vamos fazer a 58, qualquer coisa a gente faz a 62 para casa. Tá bom? Eu deixo a 62 para casa. Já tem muita página para casa, mas a gente tem que correr, porque como as nossas aulas são na segunda e na terça, e esse ano parece que todos os feriados do mundo acontecem na segunda e na terça, aí nós estamos bem prejudicados nos conteúdos, tá? Eu quero saber como é que vai ser matemática, ainda tá no início do livro. Nem me diga. Mas hoje a gente está encerrando geografia, tá? Aí na semana que vem, eu vou utilizar as 2 aulas da semana para conteúdos de história, tá bom? Porque história está bem mais atrasada. Então na segunda-feira vai ter história e na terça-feira também vai ter história, uma vez que a gente já está encerrando o conteúdo aqui do volume 3 de geografia hoje. Porque o restante dessas páginas eu já passei para casa, já apliquei para casa. Acho que eu só vou ter que aplicar 62, se não der tempo da gente fazer aqui. Mas vamos lá. Página 58, que a gente está fazendo agora. Tá assim. A gente tem um textinho, né, pra gente interpretar. Carvão sujo alimentando veículos elétricos limpos da China. Tem um texto atrás também, que é para poder fazer as questões. 2. Tem que dar uma lida nele também. Verdade. Então, vou ler o texto 1 da página 57. Brigadão aí. Página 57 está assim, ó. China lidera energia eólica e energia solar. Olha aí que legal. A China passou a dominar a geração mundial de energia solar e eólica.
tanto em termos de capacidade própria, quanto da participação de suas empresas nos mercados globais. Deixa eu colocar aqui a imagenzinha da China aqui, ó, né, da energia eólica. Isso aqui é top demais, né? Então a China representou cerca de 30% das fontes renováveis do mundo no ano passado, com os Estados Unidos em segundo, né, 10%. As energias renováveis são uma peça central do Plano de Modernização Industrial Made in China 2025, do presidente chinês, não sei falar esse nome, deixa pra lá, que busca fazer de Pequim a líder mundial no setor de alta tecnologia. Como atender às crescentes necessidades de energia do país com combustíveis fósseis exacerbaria um problema de poluição do ar já grave. O governo então pretende aumentar a participação total de energia solar e eólica no conjunto geral de energia para quase 30% em 2030, em comparação a menos de 10% no ano passado. Atingir esse nível será importante para a China do ponto de vista de segurança energética, e o país contava com importações de 60% do seu petróleo em 2015. Tá vendo aquela problemática que eu falei para vocês? É tanta gente, é tanta demanda, é tanta industrialização, que eles já estão começando a passar por crises energéticas e estão pensando em soluções a longo prazo. Texto 2, na página 58, diz: o país mais populoso do mundo possui a maior frota de veículos elétricos do planeta, e o governo chinês está planejando vendas anuais de 2 milhões de veículos híbridos, elétricos e gasolina. Veículo híbrido é que ele vai ser elétrico e vai utilizar gasolina ao mesmo tempo, tá? No entanto, a China também é o maior produtor e consumidor de carvão do planeta, bem como o maior usuário mundial de eletricidade derivada de carvão. Caramba, meu! Ainda, em século XXI, embora a porcentagem de carvão no mix de energia do país tenha caído de 80% em 2020 para 60% hoje, essa proporção ainda significa 4,4 bilhões de toneladas de carvão que são queimados a cada ano. Isso significa que os mais de 1 milhão de veículos elétricos atualmente nas estradas do país são movidos a eletricidade derivada de grande parte do carvão. Caraca, velho! Olha aí, a energia elétrica de carvão ainda está sendo utilizada a larga escala aqui na China. Vamos lá então. Pergunta A. Quais são as duas principais fontes de energia mais consumidas na China? Eólica, solar e carvão. Não, a eólica e a solar é uma medida que ainda está sendo vista para longo prazo, para ser adaptada à necessidade da demanda energética do país. Agora, o que eles utilizam é o quê? É carvão e petróleo, tá? O que eles utilizam agora é carvão e petróleo. Povo que está detonando aí. Vocês veem que o pensamento da China é totalmente diferente do Japão, em ambos e em vários aspectos. A China não se preocupa com a natureza, com a utilização de recursos não renováveis. Já o Japão se preocupa, a ponto de prejudicar até mesmo a sua agricultura por conta disso. A China está nem aí, né, nessa questão de natalidade, de envelhecimento da população. Não pode ter filhos, é muita gente na nação. Já o Japão está incentivando, né, a reprodução, né, das famílias. É muito interessante ver como dois países que a gente acha que é tudo igual, que é tudo no narizinho amarelinho, é tudo olhinho puxadinho, a gente pensa que é tudo igual, mas na cultura você vai ver é bem diferente, né? A letra B da página 58. Qual a fonte de energia qual a fonte de energia retratada nas imagens da página 57, né? Não é renovável. Qual é a energia não renovável? Carvão, né? Isso. Tudo bem. Energia não renovável é o carvão. Vixe, o que eu escrevi aqui? Vocês vão entender nada. Energia não renovável é o carvão. Ok. Continuando a pergunta. Qual pode ser considerado energia renovável? Energia renovável é energia eólica, né? Eólica é renovável. Por que ela é renovável? Porque ela não compromete o meio ambiente, ela sempre vai demandar pela força do vento. Então, ela é renovável. E cite outros exemplos desses dois tipos de energia.
Me dá aí um exemplo de energia renovável e um exemplo de energia não renovável. Só Aquela lá que coloca no rio, aquele que a força da água cria energia hidrelétrica, é renovável? Isso, é renovável. Então, hidrelétrica. Já coloquei aqui um exemplo. Agora, não renovável, me dá um exemplo. petróleo? Petróleo, beleza. Então, você vê que a China, ela tá nem aí. Ela tá só gastando mesmo. Sabe como você tá gastando? Imagina aqueles rappers, né? Jogando dinheiro, sabe? Se espalhando, espatifando dinheiro. Só o que tem. Só o que tá acontecendo, né? Então, gente, só lembrando mais uma vez, como eu tô colocando muitas atividades para casa hoje, pra gente já finalizar o nosso livro, vocês não precisam se preocupar em me entregar nenhuma atividade de geografia na semana que vem. Tá? Semana que vem nós vamos ter a aula de segunda e de terça voltadas para a história, então vocês não precisam se preocupar, vai fazendo devagarinho. É muita atividade, mas vocês vão ter 15 dias para fazer. A gente tá em qual linha? Então a senhora vai mandar muita página de geografia, só que é só pra próxima semana que vem, né? Eu vou mandar da 62 do livro até a 66, tá? Eu vou mandar a página 62 até 66, eu vou me entregar só daqui 15 dias. A pergunta C: quais energias renováveis a China é a maior produtora mundial? Acho que hidrelétrica, porque você disse que a eólica era ainda o que estava sendo complementado. Porque eles ainda estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo um plano de modernização, né? Chamado Made in China 2025. Eles estão se programando para ser realmente aí as maiores produtoras, né, de energia eólica e solar do mundo, né? Eles estão se programando. E vão ser, né? Vão ser. Logo, logo vai ser. Mas, por enquanto, de acordo com o que eu estou vendo aqui, principalmente no texto 2, eu estou começando a ver que o mix de energia do país, mesmo tendo caído aí 20%, não, de 80% para 60%, né? Caiu 1/4 na produção. A gente vê que é a produção de carvão, né? Então, a gente vê que é a produção de carvão. Mas é renovável a pergunta. Então, se é renovável, a gente tem que colocar eólica mesmo. Eólica e solar. Mas eles ainda estão com um plano a longa distância, tá? Vocês podem ver no texto 1 que não é uma coisa já para agora. Eles estão se programando para em 2025 ter tudo isso programado. Mas se está dizendo que é renovável, significa que ela é uma produtora mundial já agora, mas que ela está fazendo aí um plano de aumentar. Então, a interpretação deve ser essa. Porque aqui diz... Tá certo, é isso mesmo, ó. Do presidente chinês Xi, já lá não sei das quantas, que busca fazer, ainda vai fazer, não fez ainda, busca fazer de Pequim a líder mundial no setor de alta tecnologia referente à energia do país. Então vamos colocar aqui a energia eólica e solar, porque já está em sequência de produção. E já deve ser a maior do mundo mesmo, porque, né, a China é um país muito... no texto está dizendo. Passou a dominar a geração mundial de energia solar e eólica. Exatamente. E vai acontecer mesmo, com certeza. Vamos lá. Pergunta D. Quais fatores impulsionaram a diversificação da matriz energética da China? O que fez a China mudar a direção do consumo de energia? Falta de recurso, né, não? Poluição. A falta de recurso pode ser o aumento, né? Como o aumento da população foi muito grande, né? Então a gente tem que colocar aqui o aumento da população. É uma nação extremamente enorme. Então, o aumento da população. E esse aumento da população gera uma demanda, né? Demanda de recursos. Quando tem muita gente e demanda esses recursos, a gente consegue ver que o limite das reservas de carvão estão ficando já menores, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que o limite das reservas estão cada vez menores. Lógico, né? Você está esgotando tudo, então tem que diminuir mesmo as reservas. A gente também vê
uma preocupação com a questão ambiental, né? Porque agora eles estão se percebendo aí que o poluente está sendo cada vez maior, né? Os poluentes estão cada vez maiores na região. E aí a gente pode dizer que tem o problema do aquecimento global, porque se tem um alto índice de poluição na região, tem uma preocupação com o aquecimento global, sem dúvida. Opa, tá levando bronca, tá levando bronca. Tá levando bronca. Aí, Saúde, tá ligado. Cite 2 motivos para os investimentos da China em energias renováveis. Ela quer ter, primeiramente, segurança energética. Lógico, né? Por quê? Porque ela está vendo que seus recursos estão se esgotando. Então, ela quer ter uma segurança, né? E também, o que eu posso ver lá no texto 1, o que A eles poluição, querem... não, tia? Oi? É isso que eu ia dizer agora. Reduzir o grave problema da poluição ambiental. Eu ia dizer agora. Da poluição ambiental. Primeiro, eles querem garantir que eles serão autossuficientes na questão energética, claro, né? Eles não querem depender de ninguém. E o segundo ponto é o problema que eles têm com a poluição ambiental também, né? Só esgotando o recurso, não renovável ainda por cima. Uma hora a conta chega, filho. E a última, para a gente terminar. De acordo com o texto 2, qual é a contradição que a China vive na tentativa de reduzir os impactos dos combustíveis fósseis na atmosfera? Eu acho que eu li assim, é porque no texto 1 eles querem usar energia renovável para ver se melhora o ambiente, mas em compensação eles usam carvão, que ao mesmo tempo polui muito o ambiente. Por isso é uma contradição. Exatamente. Então o que você vai colocar é que a China se preocupa, né, com as energias renováveis, né, mas ainda é uma enorme produtora de carvão no planeta, né? Então, gente, eu coloquei preocupa, ó. Então a China se preocupa com energias renováveis, mas ainda é ela é uma enorme consumidora de carvão como energia não renovável. Olha o Ruizinho pedindo comida. Oi. Pronto. O bebê chegou. Oi. Chegou o bebê? Pronto. Então, gente, a gente encerra aqui na 58. E aí eu vou pedir para vocês mandarem para mim essas fotos, tá? 53, 54, 56 e 58. E aí a 62 até a 66 fica para casa. A gente encerra a unidade 3 do nosso livro de geografia. E eu só vou aplicar para vocês o livro 4 quando a gente encerrar História e Artes, tá bom? Quando a gente encerrar História e Artes, aí eu aplico o livro 4 para vocês.